mesmo vai chegar até as tuas mãos, para que você possa acompanhar. Evangelho de João, capítulo de número 8. Antes de nós começarmos as Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor, eu gostaria que você curvasse um pouquinho a sua cabeça. E vamos orar, pedindo que esta palavra ela mova os nossos corações, alimente o nosso espírito e traga o discernimento devido, e que tudo seja para a honra e glória do nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Pai querido, tenha liberdade, fale conosco, traga o que é necessário para as nossas vidas, o alimento único para a nossa alma, para que possamos entender, compreender e despertar de tudo aquilo, Senhor, que tem nos atrapalhado, que tem nos prejudicado, que tem feito, Senhor, nós trilharmos caminhos que te entristecem, que nos faz ficar cada vez mais distante de Ti. Olha para nós, Senhor, porque somos pecadores. Só o sangue remidor do Teu Filho, Teu unigênito, Jesus Cristo, pode nos curar, pode nos libertar, pode nos purificar. Isso só pode acontecer quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Então nós te pedimos nesta noite, que a Tua palavra fale conosco, que ela traga o entendimento devido, para que as nossas vidas sejam transformadas, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, tenha liberdade. Tu és consolador desta casa de oração, e a Tua palavra diz, Senhor, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então tenha liberdade, Espírito Santo, de falar conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém? Olha, o Evangelho de João, capítulo de número 8, começa justamente falando de uma mulher que estava em uma caminhada, em uma atitude errada da vida dela. A Escritura Sagrada diz que essa mulher, ela cometia adultério contra o esposo dela. E um desses atos de adultério, a Escritura Sagrada diz que ela foi pega no ato de adultério. Ou seja, ela estava tendo uma vida, vamos dizer, com outra pessoa, não só com o esposo dela. E aí essas pessoas levaram essa mulher adúltera até Jesus Cristo. E a lei declara que ela tinha que ser apedrejada. Sabe por quê, amada igreja? Porque o pecado, ele não só corrompe, ele não só machuca, ele não só fere, ele não só contamina aquele que está em ato de pecado. Ele também pode, com o tempo, contaminar o que está ao redor. Porque se a lei dizia que em ato de adultério pego tinha que ser apedrejado, era justamente para coibir, destruir, eliminar aquele ato. Para que os outros entendessem que se cometesse o mesmo ato, seria tratado do mesmo jeito. Justiça. E ponto. A palavra diz que Jesus olha para aquelas pessoas que trazem aquela mulher adúltera e diz o seguinte para eles: aquele que nunca cometeu pecado, que atire a primeira pedra, apedreje, comece a apedrejar essa mulher. E a palavra diz que aquelas pessoas começaram a ir embora, dos mais velhos até os mais moços, dos mais adultos até os mais jovens, e não apedrejaram aquela mulher. Ou seja, porque Jesus Cristo foi muito claro em dizer: se ninguém nunca cometeu nenhum pecado no meio de vocês, então seja o juiz da vida dessa mulher. Mate ela. Mate ela. Porém, aquela mulher recebe aquela graça sobre a vida dela.
ela tem mais uma oportunidade. E Jesus Cristo deixa muito claro: você pode continuar a tua caminhada, porque aqueles que te pegarem em ato de adultério não te condenou. Eu não vou te condenar. Porém, não peques mais. Entenda isso. Quando há uma condição, e aqui o delito aqui era o adultério, ou seja, porque estava indo contra a lei, e há uma oportunidade, a gente tem que entender que a oportunidade surgiu. Nós temos que mudar a nossa conduta. Foi a ordem de Jesus Cristo para aquela mulher: você não vai ser apedrejada, mas não adultere mais. O Evangelho é isso. O Evangelho, ele nos dá a oportunidade de mudar a vida nossa, de mudar a nossa história, de mudar a nossa conduta de vida, de mudar a caminhada nossa, de mudar a direção que nós estamos dando para a nossa vida aqui nessa terra. Porque a nossa vida, ela não termina o dia que formos para o sepulcro ou para o cemitério. E aliás, todos nós um dia iremos. Ninguém aqui vai ficar para semente. A nossa vida começa a partir do momento que nós vamos para lá. Porque daquele momento em diante começa a nossa eternidade. E a nossa alma, desde o dia que saiu do ventre da nossa mãe, ela é eterna. Então Jesus Cristo dá a oportunidade para aquela mulher começar a compreender a vida eterna dela. Por isso que Jesus Cristo disse para ela: ó, não peques mais. Muda a sua vida. Muda o ambiente seu. Muda a tua maneira de conduzir a tua vida. Amados pecadores, nós somos. E sempre seremos, porque é a natureza humana minha e tua. Sempre existirá uma luta constante da nossa natureza humana com a nossa alma. Porque a nossa alma é eterna. Ela anseia o reino celestial. Ela anseia estar na presença do Pai. Estar diante de Jesus Cristo. Ser consolado pelo Espírito Santo. Mas essa estrutura carnal, desde quando nasceu, é pecaminosa. Ela precisa ter e receber outra estrutura espiritual. Entenda isso. Eu sempre vou cobiçar para o pecado. Você também. Mas é aí que está. Quem nos domina? A carne ou aquele que nos criou a imagem e semelhança dele? Quem nos domina? A minha vontade carnal? O meu ímpeto? O meu eu? O meu ego? A minha natureza caída? Ou aquele que me fez a imagem e semelhança dele? Que é esse Deus Pai Todo-Poderoso. É o Espírito Santo dele que me consola, me orienta, me direciona? Ou é aquilo que os meus olhos veem, os meus ouvidos ouvem? Ou é o meu próprio instinto humano? Quem me conduz? Aquela mulher era o próprio instinto humano dela. Com certeza, por alguma consequência na vida conjugal, ela achava que tinha direito de continuar adulterando. Pode ter certeza disso. E um ambiente triste dentro de casa, ela achava que poderia ir para o braço de outra pessoa. E as coisas não são assim. Por isso que Jesus Cristo nos ensinou a amar. Por isso que Jesus Cristo nos ensinou a nunca julgar. Por isso que Jesus Cristo nos ensinou e disse que o pai da mentira é o diabo. Por isso que Jesus Cristo falou que eu tinha que, se necessário for, alimentar os meus inimigos. Por isso que Jesus Cristo disse que aqueles que estavam falando mal de mim, eu tinha que falar bem dele.
Entenda. Só seremos santificados e justificados se Jesus Cristo se tornar nosso Senhor. Se eu permitir a estrutura que Ele tem celestial para a minha vida nascer de novo no meu espírito e na minha alma. Se não for assim, esqueça, igreja. Então Jesus Cristo disse que Ele é a luz do mundo. Quer ver? Olha o que Ele diz aí no versículo 12 de João 8. Depois, em um dos seus ensinos, Jesus disse ao povo: eu sou o quê? A luz do mundo. Se vocês me seguirem, não vão tropeçar aonde? Na escuridão. Mas terão o quê? A luz da vida. Os fariseus disseram, aqueles que conheciam a lei, disseram, aqueles que conheciam os mandamentos, disseram: você está testemunhando acerca de si mesmo. Por isso o seu testemunho não tem valor. Jesus lhe disse: embora eu testemunhe a meu favor, o meu testemunho é válido, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde eu vim e nem para onde o quê? Vou. Vocês me julgam sem conhecer o quê? Os fatos. Eu não julgo ninguém. Jesus é muito claro. Se eu estou nele, eu sou e estou na luz do mundo. E as pessoas questionavam Jesus: você está testemunhando de si mesmo? Ele disse: negativo. Vocês não creem na minha palavra porque vocês não me conhecem. E aqui é um fato interessante para a nossa vida. Muitas vezes a gente não crê na palavra de Jesus. Porque na verdade a gente não está conhecendo Ele. Muitas vezes a gente entra num culto como esse e como entrou, sai vazio. Porque a gente não está conhecendo Ele. Entenda isso. Muitas vezes a gente perde as nossas oportunidades. Aquela mulher adúltera não perdeu a oportunidade dela. Hoje, nós estamos tendo contato com a palavra. Eu não posso perder essa oportunidade. Ela quer falar comigo. Mas de repente, por eu não conhecer Cristo Jesus, eu não vou deixar e não vou permitir Ele ser a minha luz. E quando acabar o culto, eu vou voltar para a minha vida diária e vou continuar cometendo os mesmos erros, os mesmos delitos, os mesmos problemas, as mesmas adversidades, as mesmas coisinhas. Vou continuar maltratando os outros, vou continuar xingando, vou continuar mentindo, vou continuar cometendo delito contra a palavra de Deus. E todo delito é passivo o quê? De punição. Isso é simples, isso é fato. Havia uma lei, e ela tinha que ser cumprida. Jesus Cristo não abrogou, não diminuiu, não excluiu a lei. Jesus Cristo tão somente quis mostrar para eles que não é julgando que salva alguém, que não é condenando que apresenta o evangelho para alguém, que apresenta o caminho da salvação, porque Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. É ensinando a verdade. Jesus Cristo não disse para aquela mulher: continue a tua vida. Jesus Cristo disse: continue a tua vida e para de cometer esse delito contra a palavra de Deus. Para de cometer esse pecado contra a palavra de Deus. Porque se você continuar cometendo esse pecado, esse delito contra a palavra de Deus, a tua alma irá para o inferno. É disso que Jesus Cristo estava falando com aquela mulher. É isso que Jesus Cristo está falando para mim e para você. Eu tenho que conhecê-lo. Por isso que ele diz: eu sou a luz do mundo. E se vocês me conhecerem, não vão tropeçar na escuridão. Se vocês me conhecerem, a caminhada de vocês se tornarão diferentes. A vida de vocês serão transformadas e mudadas.
O entendimento de vocês serão abertos. A condição não é condenar. A condição não é julgar. A condição é ensinar a verdade. E se eu sei que a minha vida está num caminho errado, eu tenho que ensinar a verdade para mim. E se eu sei que a vida de alguém que está próximo de mim está no caminho errado, eu tenho que, através das minhas atitudes, através do meu compromisso, respeito e responsabilidade com a palavra, cumprindo ela, vivendo ela, trazer um caminho diferente para a vida dessas pessoas. Jesus queria libertar a mulher, e Jesus queria libertar aqueles que estavam querendo apedrejá-la. E por isso que Jesus Cristo diz: se vocês nunca foram alcançados pela misericórdia de Deus, se vocês nunca cometeram nenhum erro na vida de vocês, por favor, pode ser o juiz dela. O próprio Jesus Cristo disse aqui: eu não vim julgar. O julgamento será quando ele voltar. Aí ele será juiz. Aí o negócio vai ficar apertado. Aí o negócio vai ficar estreito. Porque todos nós, não importa, vamos apresentar diante dele. E aí Jesus Cristo fala o seguinte, no versículo 21. Depois disso, disse outra vez: eu vou embora, e vocês me procurarão, e morrerão em seus pecados. Vocês não podem ir para onde eu vou. Isso levou os judeus a perguntar: estará ele pensando em se matar? Ou o que ele quer dizer com vocês não podem ir para onde eu vou? Então ele continuou: vocês são daqui, de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. O que Jesus Cristo quis ensinar para esses, e o que Ele quer nos ensinar através do Espírito Santo nessa noite? Que enquanto continuarmos vivendo uma vida pautada neste mundo, nunca conheceremos a Ele. Entenda isso. Enquanto a estrutura deste mundo me conduzir, eu nunca conhecerei a Jesus Cristo. Porque Ele deixa muito claro que Ele é lá de cima. E se eu quero ter uma vida com Ele, eu tenho que começar a me preocupar com a vida lá de cima. Entenda isso. Enquanto a minha estrutura estiver neste mundo, Jesus não pode ser minha luz. E eu sempre caminharei em trevas. Eu sempre terei uma vida de pecado. E por isso que Deus entregou Jesus Cristo. Para quê, pastor? Para isso. Para nos libertar deste pecado. Nenhum ser humano pode se salvar. Só Jesus Cristo pode salvar o ser humano e a humanidade. Se eu não entregar a minha vida para Ele, Ele não pode fazer nada por mim. Se eu não aceitar essa vida que é de cima, que é celestial, Jesus Cristo não pode fazer nada por mim. Entenda isso. Compreenda isso. Se eu quero algo com Ele, o mundo dele tem que fazer parte de mim. E o mundo dele é celestial. Ele não é dessa terra. Essa terra está contaminada. Neste mundo só existe pecado.
Ele não é daqui. Se eu continuar com todos os vícios deste mundo, se eu continuar com todas as atitudes deste mundo, se eu continuar com tudo que esse mundo está oferecendo, Ele já está deixando muito claro para mim hoje: você vai morrer com o seu pecado. Se é direito, tudo bem. Mas todo direito implica uma condição. Entenda isso. Eu sempre digo o seguinte: se você não suporta a reação, não tenha nenhuma ação. Se você não suporta a condição deste pecado, não cometa ele. Se você não suporta os frutos dele, nem queira ele na tua mente. Cuidado. E quando eu falo em suportar, eu falo justamente de quando Jesus Cristo voltará. Será que a gente tem estrutura suficiente para ouvir dele: apartai-vos de mim? Será que a gente tem condição suficiente para saber que se morrer no pecado, se eu morrer no pecado, eu vou para o inferno e acabou? Como foi falado hoje de manhã, o que o inimigo mais quer é colocar coisas na tua vida neste mundo para você ir para o inferno. Ele vai querer te atrapalhar de todo jeito para você alcançar a vida eterna. O trabalho dele é esse: é nos afastar de Cristo Jesus. Então ele sempre vai colocar circunstâncias nessa nossa vida, nessa nossa caminhada, para nós nos afastarmos da luz, para nós não compreendermmos que há uma eternidade, para nós não termos sede da vida eterna. Ele vai colocar, é o que ele quer. É um tropeço meu aqui, um tropeço meu acolá, um tropeço meu ali. E daí sabe o que vai acontecendo? Vai pesando, vai pesando, vai pesando, vai pesando. Vai ficando difícil. Não vai conseguindo mais respirar, não vai conseguindo mais dormir, não vai conseguindo mais ter força, não vai conseguindo mais ter ânimo. Só quer ficar sabendo de chorar, só quer ficar num canto triste, só quer isso, só quer aquilo. Esse é o peso do pecado. E vai chegar um momento que não vai se levantar mais. Era tudo o que o diabo queria. E Jesus está avisando. E Jesus está alertando: para de pecar. Muda a estrutura. Muda o coração. Transforma a sua mente. Para de pecar. Para de viver neste mundo. Para de viver com a estrutura deste mundo. Para de ser enganado por este mundo. E ele continua dizendo: diga-nos quem é você, exigiram eles. Jesus respondeu: eu sou aquele que sempre disse que era. Versículo 26. Eu poderia julgar vocês por muitas coisas e ensinar-lhes muitas coisas, mas não farei isso, porque digo apenas o que ouvi daquele que me enviou. Porém ninguém entendeu que ele estava falando a respeito de quem? Do Pai. Isso é um puxão de orelha para nós hoje. Jesus está falando: eu não vou poder falar muito, porque vocês não querem aprender. Entendeu? Por isso que muitas vezes a gente pergunta para nós mesmos: puxa, eu estou indo na igreja, tem hora que eu medito na palavra, mas nada muda.
Jesus está dando a resposta para nós. Porque vocês não querem me ouvir. Se vocês quisessem me ouvir, eu ensinaria cada vez mais. Vocês conheceriam o Pai. Aquele que tanto amou vocês e me entregou numa cruz. Mas vocês não querem. Vocês me negam. A atitude de vocês mostra que vocês me negam. Eu vou dar um exemplo no cotidiano, do dia a dia, para você entender um pouquinho o que Jesus Cristo quer falar conosco hoje. Na tua casa tem água? Sim ou não? Tem ou não tem? Tem um relógio lá, sim ou não? E esse relógio marca o quê? O gasto, sim ou não? O relógio está lá justamente para marcar o quê? O gasto. E para se gastar menos, você deixa a torneira da tua casa aberta 24 horas ou você só abre ela para usá-la? E depois de usar, você fecha. Se você deixar ela 24 horas aberta, o gasto vai ou não vai aumentar? A conta vai ou não vai vir? Sim ou não? E se você usar ela quando realmente precisa, abrir e fechar na hora que terminar, o que acontece? O gasto diminui. É ou não é? Sim ou não? A torneira é como a palavra. Se você usar ela devidamente, ela não te traz prejuízo. Mas se você usar ela indevidamente, no final do mês, você terá conta do seu prejuízo. É como a palavra. Ela está sendo falada. Se eu der ouvidos a ela, observar ela, obedecer ela, eu não terei surpresa quando Jesus Cristo voltar. Mas se eu não ouvir ela e dissolutamente permitir ela passar pela minha vida, eu nem observar ela, a conta virá. Pode ter certeza. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo mesmo disse que nós seremos julgados pela palavra que Ele tem nos anunciado. A conta virá. A conta virá. Esses tempos atrás aconteceu isso aqui nessa igreja. Tem um problema na descarga do banheiro. E ficou enroscado esse negócio. Vamos dizer assim, segunda-feira foi o culto e o outro culto ia ser só na sexta. Vamos ver só na quinta. 3 dias abertos. A conta veio 4 vezes mais. Entendeu? Conforme a medida que eu observo a palavra, assim será a minha conta. Ou ela será zerada no final, ou ela terá crédito no final, ou ela terá um débito muito grande no final. Vamos tomar cuidados. Vamos continuar. Versículo 28. Então Jesus diz: quando vocês
levantarem o Filho do Homem. Levantarem quem? Então perceberão que eu sou, e que não tenho falado a respeito das minhas próprias o quê? Ideias. Mas pelo contrário, fala exatamente o que o Pai o quê? Me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, porque sempre faço as coisas que o agradam. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. E Jesus falou aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem na minha palavra. E conhecerão o quê? A verdade. E a verdade o quê? Os libertará. Ou seja, quanto mais Jesus ensina, quanto mais Jesus fala, mais eu aceito, mais eu pratico, mais ele fala, mais eu pratico, mais ele fala, mais eu pratico, mais eu conheço a verdade e mais ela me liberta. Eu só vou saber se eu estou no caminho certo ou errado se eu permitir a palavra falar comigo, se eu permitir Jesus Cristo me consolar. E ele diz aqui no 28, o dia que vocês me levantarem naquela cruz, vocês saberão quem eu sou. E aconteceu. Quando julgaram Jesus, crucificaram Jesus na cruz, mataram ele naquela cruz, eles entenderam tudo que Jesus Cristo falou para eles. Deixa eu falar um negócio para mim e para você. Agora eu não posso dar muita importância para a palavra. Mas o dia que Jesus Cristo voltar, pode ser tarde. Porque aí a gente vai compreender. E aí é tarde. Porque ele só vai voltar para julgar. Pode ser tarde. Está à disposição para todos nós, o reino dele. Mas não espere ele voltar. Porque o dia que ele voltar é para julgar. É para julgar. Hoje ele advoga por nós. Hoje ele vai diante do Pai, diante de Deus e fala a nosso respeito. O dia que ele voltar, ele será o juiz. E juiz julga segundo os fatos. E ele vai julgar segundo as nossas atitudes. E a balança dele como juiz será a palavra dele. E essa palavra que está sendo falada hoje para nós, vai ser a balança dele no dia do julgamento. Ou seja, eu sou a luz e vocês não quiseram me ouvir. Vocês preferiram continuar na estrutura deste mundo, nas trevas, do que na luz. Eu poderia libertar vocês, mas vocês não quiseram ser libertos. Eu poderia ensinar muito mais para vocês, mas vocês não quiseram meus ensinamentos. Me negaram. Preferiram a vida do mundo do que a vida eterna. Preferiram gastar o teu fôlego de vida em conquistar as coisas aqui. Amada igreja, vai para Mateus capítulo 6. O versículo 19 de Mateus capítulo 6, Jesus diz o seguinte: não se preocupem em acumular riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e aonde os ladrões arrombam e roubam. Guarde sim tesouros preciosos no céu, aonde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiverem
as suas riquezas, lá estará também o seu coração. E agora? Como é que eu fico? Jesus está dizendo, sabe o que? Para mim e para você? Tudo que você conquistar e construir aqui, aqui vai ficar. É isso que Jesus Cristo está falando. Tudo que você adquirir neste mundo, com esse mundo ficará. E se eu estou só preocupado em construir e adquirir as coisas neste mundo, Ele já está dizendo para mim, eu já sei aonde está o seu coração. Neste mundo. Por isso que você não me conhece. Por isso que você não consegue compreender o que eu falo para você. Por isso que não vem entendimento sobre a tua vida. Por isso que você vive tropeçando e caindo. Por isso que você não tem força e ânimo para se levantar desse pó, dessa lama. Por isso que você nunca consegue controlar o ímpeto da tua carne. Você vai sair daqui e vai pecar, Jesus Cristo está dizendo. Nós vamos sair daqui e vamos pecar, porque o nosso coração está aqui neste mundo. Não adianta. Porque a minha riqueza está aqui neste mundo. Os meus interesses estão aqui neste mundo. E Jesus Cristo falou no capítulo 8, eu não sou daqui. Quem quer ter uma vida comigo eterna, tem que ser da onde eu sou. E por isso que ele fala em Mateus 6, junte tesouro nos céus. Tenha atitude que os céus agradam. Juntar tesouro nos céus é isso. Ter atitudes que o céu agrada. Que atitude? Como ele fez em João 8, com a mulher adúltera. Ele sabia que ele não tinha vindo a esse mundo para julgar. Ele tinha vindo a esse mundo para salvar as almas. Aqueles que crerem nele terão vida eterna. Ele sabia disso. Também ele sabia que a atitude daquela mulher estava levando ela para o inferno. Porque o tesouro dela estava aqui neste mundo. Ela queria aproveitar as coisas deste mundo. É disso que Jesus Cristo está falando conosco hoje. Aproveitar as coisas deste mundo. Viver só para as coisas deste mundo. Só para os prazeres deste mundo. Vai continuar em trevas e caminhando para o pecado. Então o que Jesus Cristo fez? Tratou também o coração daqueles que queriam julgar ela. Que também estava com o coração nas coisas deste mundo. Tipo assim, ó, agora é a hora da gente mostrar que a gente pratica a lei. Vamos apedrejá-la, porque ela é digna de ser apedrejada. Assim é o mundo, é olho por olho, dente por dente. Assim é o mundo. Assim é o mundo ensina isso, olhar para o próprio umbigo, buscar o próprio interesse, o próprio eu, o próprio ego. O mundo ensina eu não ter dificuldade de traí-lo. São amigos, mas por interesses podem trair um ao outro. O mundo ensina isso. Assim é a estrutura do mundo. Assim é a estrutura do mundo. A maioria das separações é por isso. Pensando só em mim. Eu não tenho interesse, não dá mais, porque não faz o que eu quero, não faz isso, não faz aquilo, não é isso, não é interesse próprio, olhando só para si. O mundo é assim.
O mundo ensina a ser egoísta. O mundo ensina a ser contrário aos princípios de Deus. O mundo faz o homem gostar de si mesmo, ele ser o centro, ele ser o eu, ele ser o ego, ele ser tudo. Todo ser humano é assim, porque ele nasceu com esse pecado. Ele sempre vai pensar em si. Ele não está nem um pouco preocupado se vai machucar alguém. Por isso que Jesus Cristo disse: juntai tesouro nos céus. Era o que Jesus Cristo, é o que Jesus Cristo fez naquele dia. Juntou tesouro nos céus. Como assim, pastor? Simples. Não julgou nenhum, nem o outro, mas ensinou o quê? A verdade. E todos eles, tanto a adúltera como aqueles que queriam apedrejá-la, saiu de lá entendendo como era o reino dos céus. O reino dos céus é assim. Não é eu ficar julgando a atitude de A ou B. É eu mudar a minha atitude. Isso é o reino dos céus. Entendeu? Isso é o reino dos céus. A maioria das brigas no trabalho é essa. Eu sou melhor que ele. Por que ele está em um cargo melhor que o meu? E aí começa. Aí começa a bagunça. Pensando só em si. No próprio umbigo. No próprio nariz. Sabe quem fez isso? Satanás. O diabo fez isso. Ele olhava para Deus e tinha todos esses sentimentos de Deus. Eu sou um anjo de luz. Eu comando todos os anjos do exército de Deus celestial. E Deus é melhor e maior que eu. Aí ele foi atrás daqueles que tinham os mesmos pensamentos de Deus. Aí ele foi atrás das pessoas, dos anjos que tinham os mesmos pensamentos que ele tinha contra Deus. Que ele pensava a respeito de Deus. Rapaz, e foi bom de lábio, hein? Derrubou 1/3 dos anjos. Imagina o que ele não faz conosco, se a gente não tiver Jesus Cristo. É fichinha para ele nos convencer. E é interessante, né? Quando a gente está cometendo um pecado, a gente sempre encontra pessoas cometendo o mesmo pecado e a gente se junta, né? É impressionante. É impressionante, mas é assim. É impressionante. As minhas amizades, se eu gosto de fofocar, as minhas amizades todas são fofoqueiras. É assim. Se eu gosto de mentir, todas as pessoas que convivem comigo mentem. Porque eu sempre irei atrás daqueles que alimentam os meus desejos e as minhas vontades. Pode prestar atenção. Pode prestar atenção. Se você gosta de pular muro, você vai encontrar pessoas e conviver com pessoas que gostam de pular o muro. É verdade. Presta atenção. É assim mesmo. Se você gosta de briga, você sempre vai andar com pessoas que gostam do quê? De brigas. De contendas. O pecado se atrai. A santidade também. Se eu buscar uma vida santificada em Cristo Jesus, eu vou andar com pessoas que querem buscar uma vida santificada em Cristo Jesus. Se eu quero nascer de novo, eu sempre vou andar com pessoas
que desejam nascer de novo. É assim, e assim, Jesus Cristo vai conhecendo o nosso estado. E o dia que Ele voltar, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Olha lá. Amados, essa é a verdade. Vamos dizer que eu, um exemplo, eu estou no 3º casamento. Um exemplo. Se eu não quero uma vida com Cristo Jesus, eu vou caminhar com pessoas que estão indo para o 3º, 4º casamento. É o meu convívio. E pode ter certeza, daqui uns dias eu estarei no meu 4º casamento. Isso é básico. Isso é notório. As pessoas que queriam a crucificação de Jesus Cristo caminhavam juntos. Eles eram levados pelo ódio deles por Cristo Jesus. Eles se juntaram porque eles pensavam do mesmo jeito. Nós odiamos Jesus Cristo. Isso é básico. Agora, se eu não quero partir para o meu 4º casamento, e eu quero ter uma vida realmente remida, justificada no sangue de Cristo Jesus, eu vou começar a caminhar com pessoas que deram certo na vida conjugal. Pode ter certeza disso. Isso é fato. Isso é muito lógico. Coloque-se de pé e nós vamos orar. Eu queria ler tanto um texto que eu reservei para nós aqui. Mas eu acho que eu vou ler, que resume um pouco daquilo que foi falado agora. Só escute, por favor. No capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz o seguinte para a igreja de Corinto. E que isso sirva de observação para a nossa vida aqui nessa terra. Comece a juntar tesouro nos céus. Se o meu coração está aqui, é porque a minha vida e a minha riqueza está aqui. Será que a gente não aprende com a vida? Com o passado? Com as histórias? Deixa eu fazer uma pergunta. Há um tempo atrás, o rei do futebol faleceu, sim ou não? O que ele levou? Ah, é? E se ele não juntou tesouro nos céus, não adiantou ser rei do futebol? Entendeu? Porque tudo que ele juntou ficou aonde? Aqui. E o dia que morreu, morreu junto com ele. De repente você tem familiares que construiu circunstâncias aqui nessa terra, mas o dia que morreu, tudo se perdeu. Porque o que é juntado aqui se perde. Agora, o que é juntado nos céus mostra o estado do nosso coração e onde está a nossa riqueza. E o que é juntado lá não se perde. Alguém já conheceu alguém que construiu uma casa e não pode habitar nessa casa porque teve que mudar para outra localidade? E quando foi visitar a casa já estava toda destruída. Ninguém morou, ninguém habitou, ninguém usufruiu, mas quando chega lá, está cheio de traça, cheio de destruição,
a ponto de não poder nem reformar. Tem que desabar e o quê? E fazer de novo. Sabe o que é isso? É que onde não tem habitação, há destruição e morte. A gente tem que entender isso. Sabe por que isso? Porque o que o homem constrói, o que a minha mão, a sua mão constrói, tem prazo de validade. Tudo que o homem constrói, o ser humano constrói, tem prazo de validade. Tem pessoas que comprou um carro zero em 1987. Hoje esse carro vai estar onde? Alguém vai querer andar nele? Ele vai ter algum uso? Alguma condição? Vai poder dar uma viagem tranquila e confortável? Porque tudo que o ser humano constrói tem prazo de validade. Ou seja, tudo que é construído neste mundo vai ser consumido. Ou pelas traças, ou pelas ferrugens, ou pelos ladrões. Está escrito. Não sou eu, é Cristo dizendo. Nunca devemos esquecer, amados irmãos, aquilo que aconteceu ao nosso povo no deserto. Há muito tempo, Deus os guiou enviando uma nuvem que se movia à frente deles. Assim ele os levou em segurança através do mar. Isso poderia ser chamado seu batismo. Batizados tanto no mar como na nuvem, como seguidores de Moisés, representando sua submissão a ele, como seu líder. E por um milagre, todos comeram da mesma comida espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, ou seja, o maná que desceu do céu, e a água que saiu da rocha, pois eles beberam da rocha espiritual, e os acompanhavam. Cristo estava lá com eles, como uma rocha espiritual. Entretanto, depois de tudo isso, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso seus corpos foram espalhados pelo deserto. O que significa isso, pastor? Simples. Não é porque eu ouço, não é porque eu sou mensageiro do Evangelho que eu tenho salvação. Se eu não obedecer ao meu Senhor, eu serei como esses. Experimentei do maná, experimentei do pão espiritual, experimentei da água espiritual, experimentei do batismo, experimentei e vivi em Cristo, mas não estou nele. Essas pessoas se perderam porque foram desobedientes. Andaram debaixo das nuvens, de dia e de noite. Não faltou alimento para eles no deserto. Atravessou o mar a seco. Toda a glória, todo o milagre, todo o favor de Deus vieram sobre eles. Mas não aceitaram obedecer a Deus. E foram se perdendo aonde? Na caminhada deles. A palavra diz que os corpos foram espalhados pelo deserto. Aonde um morria, ali ficava enterrado. Acabou. Porque eles não quiseram a luz. O favor de Deus está sobre toda a humanidade, sobre a minha e a tua vida. Eu posso experimentar todo o favor dele, todo o amor dele. Mas eu tenho que tomar cuidado para que o meu corpo não fique
espalhado aqui nessa terra. Porque todo aquele que morre em Cristo Jesus receberá um corpo glorioso. E aquele que morre em pecado, os seus corpos serão deixados e espalhados aqui nessa terra. Eu vou tornar a repetir. Viveram 24 horas debaixo da proteção e da presença de Deus. Mas não obedeceram a Ele. Experimentaram a segunda morte. O que nós vamos fazer com a palavra de hoje? Vai refletir no que está preparado para nós quando Ele voltar. Vamos orar. Pai querido, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo. Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, por essa noite maravilhosa. A tua presença e a tua verdade. Nos desperta, Jesus. Não nos deixa continuar cegos ainda, Senhor. O teu favor tem sido tão maravilhoso para nós, mas mesmo assim queremos continuar nessa vida pecaminosa, Senhor. Só queremos desfrutar daquilo que o Senhor possa nos dar, mas não queremos obedecer a tua palavra. Venha sobre nós, Senhor, e traga o temor tal, através do teu Santo Espírito, a qual o Senhor nos concedeu para nos consolar. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. É o que eu oro juntamente com aqueles que creem. Muda a nossa estrutura, Senhor. Nos faça nascer de novo. Muda a nossa mente. Nós não podemos oferecer nada, mas o Senhor pode construir em nós o teu reino. Foi o Senhor que nos deu. Foi a tua morte na cruz que nos resgatou. Foi a tua ressurreição ao terceiro dia que nos concede vida eterna. Por favor, Jesus, nos faça entender essa verdade. Nos faça se entregar a essa justiça. Nos faça viver, Senhor, nesta compreensão. Nos dê o discernimento, como o Senhor mesmo disse, se a gente aceitar os teus ensinamentos e obedecer, haverá liberdade, Senhor. Seremos libertos. E o Senhor nos ensinará mais e mais. Conheceremos o Pai. Viveremos o teu reino. Aprenderemos o Senhor que é manso e humilde de coração. Porque só o Senhor pode nos justificar e santificar. Só o Senhor, Jesus Cristo, pode nos escrever o nosso nome no livro da vida, porque o livro da vida lhe pertence, Jesus Cristo. Não queremos ser como esses no deserto, Senhor. Experimentou o milagre, a tua presença, a tua glória, o teu cuidado, mas não quis te obedecer. Me lembro, Jesus Cristo, da parábola que o Senhor falou do joio e do trigo. E o Senhor virá e fará separação entre o joio e o trigo. O joio o Senhor vai jogar no fogo para ser consumido no inferno, Senhor. E o trigo o Senhor guardará no celeiro. Oh, Jesus. E o Senhor mesmo disse nessa parábola que não tem como separar antes. Só na colheita. Ou seja, só quando o Senhor voltar, Jesus Cristo, que vai haver separação da ovelha e do bode, do joio e do trigo. Aí não terá mais tempo nem oportunidade, Senhor. Aí o Senhor virá como juiz. Eu não quero ser como esses no deserto, Senhor. Eu quero te obedecer. Porque o teu favor tem sido muito grande para a minha vida, Senhor. Eu quero te obedecer.